Graça e a paz do Senhor Jesus, na Keiê Noê, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Nós daremos início agora à terceira aula da disciplina Bibliologia e nesta aula nós trataremos sobre a mensagem central da Palavra de Deus, ou seja, que mensagem, que conteúdo é esse que Deus quis revelar a nós. E falaremos também sobre a formação do cânon das Escrituras, a Palavra de Deus com esses 66 livros que nós encontramos hoje facilmente nas livrarias, na internet, mas como esta palavra ou este livro foi formado e chegou até nós. Muito bem, a mensagem da Palavra de Deus ou as Escrituras, elas revelam Deus, ou seja, a revelação parte de Deus se revelando ao homem, como nós dissemos na primeira aula. Gênesis 1 já inicia declarando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus já se apresenta ali como sendo o Criador. Então, além de revelar Deus, também as Escrituras revelam a vontade de Deus para a humanidade. E as Escrituras, ou a revelação de Deus, ela se tornou, podemos dizer assim, uma necessidade para a humanidade justamente por conta do pecado. A história e a arqueologia traz aí um cenário pós-Éden, um cenário marcado por uma crescente idolatria, paganismo. Aquilo que Deus disse para Adão, que eles morreriam e que aquilo representava, como nós entendemos, a separação de Deus, nós vemos que a humanidade, de fato, ela se distanciou de Deus e, por ter se distanciado do Criador, ele tentou de muitas maneiras, através da religiosidade, da busca de divindades, tentar ter alguma conexão com Deus. Então, nós vemos também a maldade ali crescendo, a partir ali do pecado. Então, Deus se revelar ao homem se tornou uma necessidade vital para a vida humana, não apenas na sua trajetória terrena, mas no plano para a eternidade. Justamente porque o homem se tornou necessitado de Deus e a palavra de Deus traz justamente esse plano de redenção, da redenção que viria a partir da vinda ou com Jesus Cristo vindo até nós. O teólogo F.F. Bruce, falando da mensagem central da Bíblia, ele declara que a mensagem da Bíblia é a história da salvação ao longo de ambos os testamentos. Então, ou seja, o que nós temos nas Escrituras é a revelação da história da salvação, do plano de Deus, que nós vemos progressivamente sendo revelada no Antigo Testamento, até que chegamos aí na revelação máxima, podemos dizer assim, especial de Deus com a vinda de Jesus para cumprir o plano de redenção, a salvação para a humanidade. Então, pensar na mensagem das Escrituras é pensar numa mensagem centrada em Cristo, ou cristocêntrica. Nós podemos ver Jesus ter numa cristologia relacionada ali ao plano ou a figura de Jesus desde o livro do Gênesis, quando Deus fala que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, de Gênesis até Malaquias, nós temos ali progressivamente Cristo sendo revelado nas histórias, nas figuras humanas ao longo foram reveladas ao longo do Antigo Testamento, sempre apontando para Jesus. E devemos lembrar, como diz a palavra do Senhor, Jesus, o filho de Davi, ou seja, aquele que viria da descendência de Davi. Então, só reiterando,
A palavra de Deus, a mensagem, ela é cristocêntrica. Mas como essa palavra chegou a nós, essa mensagem, né, que foi reunida, né, nesse livro que nós chamamos de Bíblia, a palavra de Deus, né, como que ela chegou a nós? Nós entendemos que a formação do cânon, que essa palavra, né, cânon, ela vem, né, de um termo hebraico, tem origem, né, na palavra cana ou junco, e é do hebraico gené, que significa, né, que trouxe para nós, na realidade, né, um entendimento, né, de vara de medida. Nós podemos, né, compreender a partir, né, dessa raiz aí da palavra, né, que é a palavra junco, a ideia, né, de vara de medir, ou a ideia de padrão, algo que, né, pudesse, né, dar um norte, uma orientação acerca, né, daquilo que é de fato, né, inspirado por Deus. Essa palavra foi utilizada no século III, né, por Orígenes, um dos pais da igreja, e foi utilizada justamente para indicar, tal como, né, vem da origem da palavra, a avaliação, né, ou a regra, né, de avaliação da fé naquilo que foi escrito. Passou também a ter um significado de listagem ou arrolamento, né, que é justamente, né, você incluir, né, arrolar, né, um determinado livro, tal como nós compreendemos aqui. Falar do cânon das Escrituras é falar dos livros que foram inspirados por Deus. O que nós temos aqui nas Escrituras, 66 livros, estes que, né, nós podemos dizer com toda a convicção, né, são os livros revelados por Deus e que o Espírito Santo agiu para que fossem, primeiramente, né, escritos e depois arrolados ou incluídos nesta biblioteca que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. Lembrando que esses termos, eles foram construídos, né, ao longo da história, tanto que os judeus, eles não se referiam ao Antigo Testamento como necessariamente Antigo Testamento. Eles usavam as terminologias, né, dos agrupamentos de livros, né, como a Torá, os livros de Moisés, os profetas ou os escritos, que incluíam, né, vários profetas. E aí eles faziam eles tinham esse entendimento. E os livros sapienciais, né, que são os livros poéticos. Então os termos, eles variam. Se nós olharmos na comunidade judaica, eles têm um olhar, né, pelo menos na terminologia, diferente dos cristãos. E a palavra testamento também era vista como aliança ou concerto, que vem aparecer isso na tradução da Bíblia, né, do Antigo Testamento para nós, para a língua grega, né, que foi a tradução da Septuaginta. Então, o que nós temos no hebraico ou no cânon hebraico? Como nós nos referimos à lei, os escritos e os profetas. E também nós temos, né, os que seriam os 5 rolos, que seriam, né, os livros de Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Estéia e Eclesiastes, e os livros chamados, né, de históricos, que para nós, né, inclui, né, profetas e até mesmo, né, outros livros históricos como Esdras, Neemias e Crônicas. O cânon cristão, ele, embora tendo os mesmos livros, recebe nomes diferentes, né, como Pentateuco, livros históricos, livros poéticos sapienciais, livros proféticos. Esses termos vêm da tradução da Septuaginta, né, que agrupou esses livros nesses termos. E no Novo Testamento nós temos a classificação, né, e levando em conta o seguinte, é bom destacarmos isso. Para os judeus não existe Novo Testamento. O Novo Testamento já entra na história da igreja. Para eles existe, como me referi, não é, a Torá, escritos e profetas. No Novo Testamento nós temos os evangelhos, os livros históricos, que seriam, né, na verdade, um livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, e temos o livro de
Apocalipse. E assim nós temos aí a formação, né, ou a organização desse livro, né, que nós, né, chamamos de Bíblia, justamente porque tem nele lá 66 livros que foram considerados inspirados por Deus. E esse processo, só para que a gente, né, compreenda, não foi um processo assim lento. Esse processo, por exemplo, da formação do cânon do Antigo Testamento, né, isso durou, né, muitos anos, né, mas foi concluir ali, né, final do século I, né, onde os judeus definiram a formação dos 39 livros do Antigo Testamento. Já a formação do cânon do Novo Testamento, né, durou, né, muito mais, né, foram aí séculos até que se confirmasse lá no final do século IV, né, no Concílio de Cartago, onde de fato ali foi fechado o cânon e nada mais poderia ser incluído como livro inspirado por Deus. Então, nós temos um processo longo e em tudo isso nós vemos o agir de Deus na formação desse cânon, né, ou da formação da palavra de Deus. Na próxima aula, quando nós falarmos sobre livros apócrifos, nós vamos entender um pouco mais, né, por que, né, tem livros canônicos e livros chamados apócrifos, deuterocanônicos e livros chamados também de pseudoepígrafes. Que diferença esses livros têm? Por que esses que estão na Bíblia são os livros considerados inspirados e outros não? Mas isso nós veremos na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.